Nosso convidado de hoje está em Porto Alegre, Rogério Kerber, ex-presidente de FenaSoja e que durante muitos anos ocupou cargos de comando no nosso frigorífico Prenda. Sabe que eu não sei se o Rogério é ainda do tempo remanescente do frigorífico Santa Rosense. Acho que não. O frigorífico Prenda, que hoje é o frigorífico Ali Bem, enfrentou certamente naquela década de 1970 graves problemas com relação à infraestrutura para desenvolver e implantar uma logística que o projetou como uma planta diferenciada no país. Rogério Kerber, bom dia, nos ouve bem? Bom dia, Jairo, bom dia, ouvintes da Rádio Noroeste. É um prazer que nessa segunda-feira falamos de um momento da nossa vida que estivemos aí. Eu quero te corrigir, a minha chegada no frigorífico Santa Rosense foi em 1968, bem antes do frigorífico Prenda, que ocorreu essa transformação em 87. Muito bem. O frigorífico Santa Rosense, a origem dele era porco banha, né? E o mercado de banha é que motivou aquela planta, correto? Só que o mercado de consumidor mudou, né? O consumo mudou. Como é que vocês trabalharam a logística do Prenda, a abertura de mercados nos grandes centros do país naqueles anos 1970, Rogério Kerber? Essa transformação do porco banha para o porco tipo carne, ela ocorre em meados da década de 60. E realmente foi um marco. Eu diria que até a única atividade que teve que fazer uma alteração da sua matéria-prima principal, o suíno. Sair de uma conformação destinada à produção de banha, que diga-se de passagem, era um produto muito importante no início da década do século passado. Chegou a ser o principal produto do Rio Grande do Sul, junto com a erva mate e a produção de dormentos para a rede ferroviária. Mas com a chegada dos óleos vegetais teve a necessidade de se readaptar, de se produzir um suíno especialmente voltado à produção de carne, e as dificuldades que você coloca eram enormes, tanto de que o frigorífico Santa Rosense, à época, teve uma direção de colocação dos seus produtos voltado para o Brasil Central. Tinha filiais em Curitiba, São Paulo, Ribeirão Preto, Bauru, Rio de Janeiro, e não tinha nenhuma filial e não distribuía os seus produtos para o estado do Rio Grande do Sul, especialmente a capital, Porto Alegre, porque as condições de rodovias eram precárias, não tinha asfalto. Os veículos de transportes eram outro cenário que se tinha. Veículos, me lembro bem, quando cheguei na Prenda, os principais veículos de transporte eram caminhões da marca Internacional. Depois que começou a chegar os Fenemês, a Mercedes-Benz, e era uma odisseia sair de Santa Rosa para alcançar esses mercados. Pois é, vamos à abertura
desses mercados. Quando exatamente isso começou a ocorrer? O nome Prenda, ele data de quando, Rogério Kerber? O nome Prenda sempre acompanhou o frigorífico Santa Rosense, era a marca do produto. Tá? E como era muito conhecido, a população, os consumidores, o mercado não conhecia, e se consolidou Prenda como uma referência. E daí a razão da modificação da razão social para Prenda S.A. em substituição a frigorífico Santa Rosense S.A. Bem, você num bate-papo informal dizia que na época Santa Rosa a Porto Alegre não tinha 1 quilômetro sequer de asfalto, era tudo chão. Quando eu fui inicialmente para Santa Rosa, que antes de Santa Rosa eu trabalhei numa cooperativa fazendo extensão rural, não tinha asfalto nenhum, era chão batido de Porto Alegre a Santa Rosa. Fazia-se roteiros de Mariante, Venan Soares, Soledade, Vitor Greff, Selba, Ibirubá, Cruz Alta, Ijuí, Santo Ângelo, Giruá, Santa Rosa. Era uma odisseia a viagem para Porto Alegre, era chão batido. E especialmente quando era período de inverno, de chuva, os ônibus usavam corrente já, e ouvintes. Era um desafio enorme. A visão dos idealizadores do frigorífico Santa Rosense à época, o seu Pedro Carpenedo, o seu Virgílio Lunardi, que foram os que iniciaram esse empreendimento aí, depois o Dr. Raul Lunardi, que sucedeu o seu Virgílio, que quando eu cheguei ele estava se afastando já, e aí o seu Virgílio Lunardi assumiu as suas funções. Era uma odisseia bastante grande. E você falou no bloco anterior do desafio dos empreendedores. E nós temos eu, pelo menos, faço referência sempre aos 2 maiores empreendedores de Santa Rosa, que eu entendo, foi o seu Virgílio Lunardi e seu Pedro Carpenedo, que muito pouco tinha. E se nós fizermos um histórico, recuperarmos a história dos empreendimentos, essas 2 pessoas seguramente devem ser relembradas sempre. Rogério Kerber, deduzimos que o primeiro mercado grande conquistado pelo Prenda foi Porto Alegre, a região metropolitana, correto? Não. Porto Alegre estava fora do pensamento. Era mais fácil chegar em São Paulo do que chegar em Porto Alegre. Por isso que e também o estado do Rio Grande do Sul era um estado que tinha a suinicultura realmente iniciou no Rio Grande do Sul. O processo de produção de suíno, da industrialização, o Rio Grande do Sul chegou a ter 64 plantas com inspeção federal de abate e processamento suíno. Então o mercado consumidor, o grande mercado, era São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, e com essa visão é que à época
a administração da Prenda pensou e projetou o desenvolvimento da empresa. Nós temos em Santa Rosa hoje, sucedâneo do Prenda, o frigorífico Alibem, que é uma fábrica exportadora. A partir de quando o frigorífico Prenda começou a conviver com o mercado externo, Rogério? É interessante resgatar essa parte dos negócios. A Prenda foi precursora nas exportações de carne suína antes de 78. 78 foi um marco traumático para a suinicultura brasileira, especialmente para a Prenda. A Prenda foi um dos poucos, não vou dizer único, mas dos poucos frigoríficos que exportavam até 78, exportava para países da Europa, não existia a União Europeia, exportava para a Itália, para a Espanha, para Portugal, embarcava carcaças congeladas, que era embarcado via Porto de Rio Grande. Em 78 ocorreu a peste suína africana no Brasil. Aí foi uma derrocada muito grande. A empresa já estava preparada para a exportação, e de repente, num momento totalmente desfavorável, perdeu o acesso ao mercado internacional e tudo se voltou para o mercado nacional, e com isso a produção teve um retrocesso muito grande, que somente em 84 que recuperou a condição de área livre de peste suína africana, o país, e aí voltou a devagar, mas teve até 2000, foi quando se retomou o mercado internacional de carne suína. E hoje, diga-se de passagem, fazendo referência, o mês de setembro agora, que se encerrou, bateu o recorde de exportação, 35.700 toneladas de carne suína exportada, produzidas no Rio Grande do Sul. E a Alibem faz um papel muito importante, é uma das principais empresas produtoras e exportadoras de carne suína do Brasil. Rogério Kerber, veja só, hein? Mais de 20 anos, né? Esse setor sofreu antes do ano 2000. Rogério, como é que era a tecnologia do frigorífico Prenda nos anos 70 comparado com o que hoje o mercado proporciona? Por gentileza, Jairo, repita que houve uma interrupção. Ok, a tecnologia da indústria frigorífico Prenda em Santa Rosa na época, comparado com hoje, onde as coisas são completamente diferentes. Totalmente diferente, Jairo. É evidente que o suíno continua o mesmo, abate, as plantas praticamente são poucas as diferenças, houve modificação bastante grande, mas a tecnologia era produzir congelados, e o processo industrial foi ganhando espaço ao longo dos anos. E pode-se dizer que não dá para se comparar o que se faz hoje. O suíno era recolhido ou recebido nas plantas, e que tinha um estoque de 4, 5 dias para abate, porque as estradas eram intransitáveis quando chovia. Hoje não tem estoque de suíno vivo nas plantas,
se recebe no mesmo dia e abate no mesmo dia. São tecnologias que foram avançando e, evidentemente, atualmente as empresas estão partindo para a automação, porque o processo industrial evoluiu muito. É impensável aquilo que se fazia nos anos 70, 80 para os atuais. Qual era a média de abates diário do frigorífico Prenda nos anos 70 e 80? E só para a gente comparar com hoje, né? E quantos trabalhadores a planta concentrava, Rogério? Bom, a planta de Santa Rosa, a Prenda, chegou a ter 1.500, mais de 1.500 funcionários. Não tem comparação à época. O Rio Grande do Sul, na década de 70, abatia 3 milhões de suínos por ano. Hoje, o Rio Grande do Sul está abatendo 11 milhões de suínos por ano. Plantas que tinham 800 suínos por dia, era uma planta super planta. A Prenda, nos anos 70, 80, passou a ser o maior frigorífico do estado, um abate que chegou a 40 mil suínos por mês. Hoje abate muito mais, ali bem abate 70 mil, 60 mil, ali bem abate 140 mil suínos por mês, atualmente, entre Santo Ângelo, Santa Rosa e Estação. São plantas hoje dimensionadas e maiores. Isso, o Rio Grande do Sul é o terceiro estado abatedouro. Temos a Santa Catarina com um potencial muito grande, o segundo é Paraná, mas em exportações o Rio Grande do Sul ocupa o segundo posto em volume. Rogério Kerber, hoje você faz o que em Porto Alegre? Aliás, está em Porto Alegre desde quando? Eu estou em Porto Alegre desde outubro de 2000, quando a Prenda foi alienada e os diretores da organização deixaram de exercer suas funções. Estou desde 2000. Atualmente eu presto consultoria à entidade que representa as agroindústrias, produtoras, abatedoras, processadoras e exportadora de carne suína, e além do que presido também o Fundo de Defesa Sanitária Animal do Estado do Rio Grande do Sul. Rogério Kerber, foi uma satisfação conversar contigo de novo, depois de um longo tempo. Fica o convite para, quando vir a Santa Rosa, passar por aqui para um café. Um forte abraço, muito obrigado, hein? Foi um prazer participar da programação, Jair, um prazer falar contigo e com os ouvintes da Rádio Noroeste, que nós continuamos acompanhando, não digo que diariamente, mas temos um acompanhamento da vida de Santa Rosa. Que bom. Abraço, Rogério. Estamos agora com 8h27 e fecha o quadro Reneu. Os contadores de histórias.